Primeiro livro de Crônicas, capítulo 17. Existe um texto muito semelhante a este, que se encontra lá em Reis, onde Deus faz uma promessa a Davi sobre o seu filho Salomão, falando sobre a permanência do seu trono. Mas existem algumas diferenças entre as duas passagens. Eu espero que nós possamos ter um tempo hábil para verificar essas diferenças. Diz assim a palavra do Senhor: o rei Davi já morava em seu palácio quando, certo dia, disse ao profeta Natã: aqui estou, morando no palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite, Deus falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito. Mas fui de uma tenda para outra, e de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado todo o povo de Israel, alguma vez perguntei a algum líder deles, que mandei pastorear o meu povo: por que vocês não construíram um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou. Eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais oprimirão como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo, do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. Amém? Até aqui, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Cremos que ela é viva e eficaz, cremos que ela tem poder para nos transformar, que o Senhor possa reorganizar o nosso coração, os nossos amores, e fazer com que possamos alinhar o nosso coração à tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Que Cristo Jesus seja exposto diante dos nossos olhos nesta manhã, através daquilo que o Senhor revelou neste livro e através daquilo que o Senhor revelou em toda a Escritura. Para isso, pedimos a iluminação e a capacitação do teu Santo Espírito. Amém. O que Deus está fazendo no mundo neste momento? Nós cremos na soberania de Deus, cremos que Deus é todo-poderoso, cremos que Deus sabe e conhece todas as coisas desde o princípio. Nada escapa do governo dele. Porém, quando nós olhamos a nossa realidade, quando nós olhamos a nossa condição, quando olhamos a condição da igreja cristã, o contexto que nós estamos inseridos, muitas vezes parece que existe um abismo diante de nós, entre a realidade e as promessas de Deus.
nesse momento, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus e, de alguma forma, encontrar esperança, renovar as nossas forças em Cristo, diante da realidade dura que muitas vezes nós enfrentamos. Eu acredito, irmãos, que esse é o propósito do autor de Crônicas para o povo de Deus. Diferente dos outros livros, Reis, Samuel, que já foram expostos aqui, o autor de Crônicas, ele tem um público um pouco diferente. Esse público nós verificaremos que abrange tanto aqueles que foram levados para o cativeiro babilônico, mas que tiveram a oportunidade de ser libertos durante a derrota desse império pelo Império Persa. Então esse povo, através dessa intervenção divina, eles são libertos do jugo da Babilônia e têm a oportunidade de voltar para a sua terra. Só que quando esse povo volta para a terra nativa, eles se deparam com a seguinte realidade: o templo foi destruído, portanto, não temos culto. A cidade, os muros destruídos, tudo arrasado. Diante disso, a preocupação do cronista é o quê? Como dar esperança a esse povo? Fazendo uma analogia bem didática aqui, irmãos, muitas vezes na nossa leitura devocional, nós fazemos a seguinte observação. Samuel, história de Davi e Saul. Reis, história de Davi para Salomão. Mas Reis se parece muito com Crônicas. Por que eu devo ler Crônicas? Já que o autor já adiantou o assunto lá em Reis, né? Eu pulo Crônicas e a vida segue. Porém, perceberemos que os autores, eles têm propósitos diferentes. Por exemplo, quando se fala de Davi, o cronista, ele não fala do adultério. Ele omite essa informação. Será que é porque ele quer varrer os pecados de Davi por baixo do tapete? Não, o propósito dele é outro. Mas em Reis, nós vemos o quê? As falhas de Salomão. Nós vemos quem realmente Salomão é. Como que é o coração de Salomão? É um coração que ama a Deus, mas tende à idolatria, tende ao pecado. É um coração enganoso, que leva ele, infelizmente, a se prostituir com mulheres estrangeiras. E, infelizmente, leva ele a pecar, consequentemente, causando a divisão do reino entre norte e sul. Fazendo uma analogia, Samuel, Reis e Crônicas se parece muito com os evangelhos do Novo Testamento. Os evangelhos do Novo Testamento sempre têm o mesmo tema, que é o Senhor Jesus. Porém, Mateus, Lucas, Marcos e João têm propósitos diferentes. Samuel, Reis e Crônicas fala de um reino unificado. Depois fala da separação desse reino. Depois fala do cativeiro e do regresso do povo de Deus. Mas existem propósitos e mensagens diferentes em cada um deles. No livro de Samuel, nós temos a transição do período dos juízes para a monarquia. Em Reis, nós temos a transição da monarquia de Davi para Salomão. E Crônicas é o único livro histórico que vai cobrir o período antes do cativeiro e depois do cativeiro. É o único livro histórico que vai citar o nome de Ciro, que foi o rei persa usado por Deus para libertar o povo. Então, diante desse contexto, irmãos, o objetivo desse autor é, diante da realidade, daquilo que aconteceu com o povo de Deus, como dar esperança a esse povo nas promessas de Deus? Já que é o povo escolhido por Deus entre todas as nações, como eles podem ter certeza que agora, ao voltar à sua terra, Deus de fato está com eles? Muitas vezes são as perguntas que nós fazemos a nós. Será que Deus está comigo? Será que Deus é por nós ou é contra nós? Como saber que eu faço parte da aliança? Como saber se eu fui eleito, se eu fui escolhido por Deus? Se Deus, Ele vai abençoar, se Deus, Ele tem promessas para as nossas vidas. Essa é a preocupação do cronista.
Eu fiz uma divisão aqui, irmãos, para nós nos localizarmos do livro. Dos capítulos 1 até a 9, nós iniciamos com genealogias. Diferente de Reis, que não tem essa preocupação, o cronista, ele tem essa preocupação de começar o livro por genealogias. E nós iremos ver a importância disso. No meio do primeiro livro de Crônicas, no capítulo 10, nós temos o declínio da monarquia de Saul, mostrando que ele foi infiel, mostrando que Deus rejeitou o seu reino. Ele faz apenas uma transição no livro. Depois do capítulo 10, dos capítulos 11 a 29, nós temos o período de ascensão da monarquia, que é Davi, depois Davi se preocupando em orientar o seu filho Salomão, e a aliança que Deus faz com Davi de estabelecer para sempre a sua dinastia e o seu trono. Tanto para este domingo como para os próximos, a divisão que eu gostaria de fazer, irmãos, para a nossa reflexão, gira em torno de 4 temas. Os 2 temas de hoje, genealogia e aliança. Próximo domingo, templo e restauração. Ao todo, nossos 4 temas, genealogia, aliança, templo e restauração. Esse é o tema que nós observamos no livro inteiro. Amém? Comecemos então pela genealogia. Eu vou pedir à igreja que abra a palavra no capítulo 1 do livro de 1 Crônicas, a partir do versículo 1. Depois nós voltaremos ao nosso texto inicial. Diz assim a palavra do Senhor: Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E aí, irmãos? A gente pula essa parte da genealogia ou continua lendo? Nós temos 9 capítulos só sobre genealogia. A pergunta que nós fazemos é: como que eu aplico isso à vida real? Qual o sentido disso diante do desafio que nós temos de ter uma vida de temor diante de Deus, diante do Evangelho, lidar com o sofrimento, com os desafios da nossa vida, lutar contra o pecado e ter esperança na promessa de Deus? O que a genealogia tem a ver com tudo isso? Irmãos, para nós, ocidentais do século 21, nós olhamos essa genealogia, não tem sentido nenhum. Mas um judeu do Antigo Testamento, lendo esses primeiros capítulos, ele jamais pularia essas passagens. Porque a primeira informação que nós temos é que o judeu, por natureza, por cultura, ele sempre valoriza a genealogia. Os irmãos percebem que no Antigo Testamento, geralmente, quando se usa o verbo gerar, alguém gerou alguém, geralmente a mulher é omitida e se cita a figura masculina. Então, Noé gerou e fala os filhos dele. Depois de Noé, Abraão gerou filhos. A gente sabe que não foram eles, mas existe essa preocupação genealógica de situar a pessoa na história. Para ficar claro para nós sobre a importância da genealogia, a gente poderia refletir o seguinte: como seria a recepção e a interpretação dos irmãos se um belo dia vocês chegassem no bebedouro da igreja e aqueles retratos não estivessem mais na parede? Nós retirássemos tudo. Seria tranquilo? Teria dúvidas? Perguntas? Qual seria o sentimento dos irmãos? Com certeza, incomodaria, ok? Por que aqueles retratos que estão na parede são importantes para nós? Existe alguma história por trás de cada foto?
Existe. Quando um judeu, irmãos, ele olha uma genealogia e ele vê Noé, Abraão nessa genealogia, depois ele vê Boaz, depois ele vê Ruth, depois ele vê Obed, depois ele vê Davi, o que ele tem diante dele? Uma sequência histórica. E aqui no capítulo 1 e no 2, nós temos a citação de 3 personagens importantes da história. E existe uma ligação familiar entre eles. Adão, Abraão e Davi. Todos da mesma descendência. Todos da mesma família. Do ponto de vista bíblico, qual que é a importância disso? Primeiro, quando nós vamos aos evangelhos, e os evangelhos eles iniciam com a vida de Jesus, com a origem dele, eles têm 2 preocupações. Mostrar que Jesus veio da descendência de Abraão, então ele é um filho de Abraão, e mostrar que Jesus é o filho de Davi, ele vem do trono de Davi. Provavelmente, os autores do Novo Testamento fizeram uso dessa genealogia de crônicas. Por quê? Mateus, quando ele vai falar da genealogia de Jesus, ele começa por onde? Por Abraão. Então Jesus é o filho de Abraão. Ele é o filho da promessa. Quando Lucas ele vai fazer a genealogia de Jesus, ele não começa por Abraão. Ele começa por Adão, assim como o cronista fez. E qual é a importância de começar uma genealogia por Adão? Adão, Abraão e Davi representam todas as promessas de Deus ao seu povo. Qual é a promessa de Adão? Que viria da mulher aquela semente que esmagaria a cabeça da serpente. Abraão, viria um descendente que abençoaria todas as nações. Todas as nações seriam abençoadas por meio dele. Quando nós olhamos para Davi, nós vemos uma promessa, conforme narrada aqui no capítulo 17, que Deus estabeleceria o seu reino e o seu trono para todo sempre. Mas isso não se restringia somente a Davi e Salomão, mas era sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então o cronista, ao trazer essa genealogia para aquele povo que está arrasado e precisa reconstruir, recomeçar tudo do zero, ele está usando a analogia para dar esperança a esse povo, dizendo: vocês estão ligados às promessas de Deus. Deus não esqueceu de vocês. Vocês passaram pelo cativeiro, mas olhe lá, aquilo que Deus prometeu a Adão, aquilo que Deus prometeu a Abraão e a Davi, as promessas elas continuam. Nós estamos conectados às promessas de Deus. Essa é a preocupação do autor. Aplicando para os nossos dias, irmãos, de que maneira, assim como era para o judeu, que você usava a sua origem como uma forma de conexão com a sua história, com a sua identidade e com o seu propósito, de que forma o povo de Deus hoje se conecta à história da salvação? De que forma nós nos conectamos uns aos outros e dizemos: essa é a nossa história. É aqui que começam as promessas de Deus. Deus, ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não é através do mural de fotos. Porque o mural de fotos, irmãos, é um pequeno recorte de uma pequena porção de um reino que é maior do que todos nós. O reino de Deus, ele abrange comunidades e mais comunidades, nações de todos os povos, línguas e nações. Isso é um pequeno recorte, mas não é a nossa história. Por isso que no culto cristão, nós precisamos seguir exatamente aquilo que Deus ordenou. O que Deus ordenou para o seu povo? Que se tenha a palavra de Deus, que se tenha os sacramentos, no caso o batismo, Santa Ceia. Nós usamos no nosso documento da igreja a expressão meios de graça, meios ordenados por Deus. Nós somos ordenados no culto cristão a cantar uns aos outros, entre salmos e hinos.
Por que fazemos todas essas coisas? Porque queremos conectar o povo de Deus ao Evangelho. Queremos conectar o povo de Deus às promessas da nova aliança em Cristo Jesus. Porque a promessa e a aliança que Deus fez com Abraão, a promessa que Deus fez com Adão, a promessa que Deus fez com Davi, é apenas uma sombra de uma promessa maior, de uma aliança perfeita, de um rei perfeito. E tudo isso aponta para a nova aliança que nós temos em Cristo. Cada elemento do culto cristão nos conecta com as promessas de Deus. Quando você se batiza, você é lembrado que a sua identidade está em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram. Quando você cai, você peca, você, numa expressão popular, pisa na bola, porque você tem esperança que você ainda pode perseverar, que você pode se arrepender. Porque no batismo, nós somos lembrados da nossa identidade. Eu não posso ficar em paz com o meu pecado. Eu não posso permanecer como eu estou, porque isso que eu estou fazendo não é quem eu sou. Quem eu sou é aquilo que Cristo fez na minha vida. E o que Ele fez na minha vida? Ele me despojou do velho homem, do velho ser humano, e me vestiu de Cristo Jesus. Ele arrancou a minha justiça própria, o pecado, e levou sobre si. E Ele me vestiu com a justiça perfeita dEle. Por isso que nós precisamos encontrar no batismo, na nossa identidade em Cristo, força e conexão nas promessas de Deus para continuar a lutar e a perseverar. Na ceia do Senhor nós somos conectados à nova aliança. Por isso que todas as vezes que nós erguemos o cálice, todas as vezes que nós tomamos o pão, nós não podemos esquecer das palavras de Cristo. Tomai, comei e bebei, isto é o meu corpo. Esse é o sangue da nova aliança. Deus, Ele já instituiu a forma como Ele se relaciona conosco. A forma como Ele se relaciona é com base numa nova aliança. Porque nós somos pessoas que quebramos alianças. Mas Deus, Ele é fiel. Ele não quebra as suas promessas. Ele não quebra a sua aliança. Quando nós participamos da ceia, nós somos lembrados que existe uma história maior do que a nossa história de sofrimento, de pecado, de drama. Existe a história daquilo que Deus está fazendo e realizando através das nossas vidas. Pensemos em Davi, irmãos. Quantos altos e baixos. Do ponto de vista da paternidade, Davi falhou terrivelmente. O livro de Samuel, ele praticamente se encerra com o drama da vida de Davi. Mas aqui em Crônicas, o cronista, ele conecta a história de Davi à maior de todas as histórias. A promessa de Deus através dessas vidas. Quando nós ouvimos a palavra de Deus no culto, o próprio Cristo está sendo manifesto diante de nós. Mas isso, se o ministro ou a pessoa que está pregando tiver um compromisso em proclamar o Evangelho, e unicamente o Evangelho, ou seja, as boas novas de Cristo, a iniciativa de Deus em salvar o ser humano. Porque Davi, na passagem que nós lemos, ele olhou para o palácio, ele diz, eu preciso tomar iniciativa. Como eu vou morar num palácio e o Senhor uma tenda? Eu preciso ter iniciativa. Eu vou construir, eu vou fazer, eu vou planejar. E a atitude dele, irmãos, diferente de Saul, é uma atitude louvável. É a atitude de um adorador. Só que Deus, Ele é o Senhor da aliança. Ele estabelece os termos da aliança. E Ele diz, Davi, primeiro termo da aliança, você não vai fazer nada. Eu vou fazer. Eu vou ser pai do seu filho. Eu já escolhi o seu filho. E diferente de Crônicas, irmãos, em Reis, existe um acréscimo na promessa. Deus, Ele fala, eu vou estabelecer o seu reino. O seu filho vai construir um templo. Eu vou montar um lugar de adoração. E se o seu filho se desviar, eu como pai, eu vou disciplinar e trazer ele de volta. Conectando ao texto da ceia, eu penso que é um hiperlink perfeito, irmãos. Porque por vezes nós precisamos acordar.
E na ceia o Senhor diz que aquelas pessoas que muitas vezes falham ao discernir o corpo e o sangue de Cristo, Deus ele é tão misericordioso que ao invés dele abandonar, dele rejeitar, ele dizer, vocês quebraram a aliança, eu vou rejeitar, Deus diz, vai ter disciplina. E a palavra diz que Deus, quando ele disciplina as pessoas, ele faz isso para que elas não sejam condenadas juntas com o mundo. Deus, ele é até misericordioso, que ele intervém com disciplina nas nossas vidas, assim como ele prometeu na vida de Salomão. Eu disse tudo isso, irmãos, por quê? Para mostrar a importância da genealogia. A genealogia, ela se trata de história. Ela nos conecta ao cumprimento das promessas de Deus. Desde Juízes, Deus falou, se o povo quebrar a aliança, eu vou expulsar eles dessa terra. Eu vou vomitar eles dessa terra. Se Deus deixasse o povo no cativeiro, ele seria justo. Ele não deixaria de ser fiel. Porque ele estipulou os termos da aliança. Mas mesmo o povo desobedecendo, mesmo a dinastia de Salomão sendo uma dinastia de reis bons, reis ruins, péssimos, depois bons, ruins, péssimos, piores ainda, Deus milagrosamente diz, vocês vão voltar à terra de vocês. Vocês ainda são o meu povo. Quando pensamos na doutrina da eleição, é justamente isso, irmãos. A gente não precisa complicar o assunto. Simplesmente, Deus seria justo se rejeitasse a todos nós nessa manhã. Porque nós quebramos a aliança. Já nascemos como transgressores da aliança. Tanto que a nossa identidade, segundo Efésios capítulo 2, é filhos da ira. Filhos da ira. Mas quando Deus ele intervém, ele escolhe, e Deus ele faz a promessa, ele toma a iniciativa de fazer a promessa, nós vemos o quê? O milagre da conversão, o milagre da transformação. Em nenhum momento nós vemos Davi orando, Senhor, em nome de Jesus, estabelece o meu trono, Senhor. Eu estou preocupado com o meu reino, as coisas não estão boas, meu filho Absalão está rebelde, Senhor, por favor, eu não quero perder a minha dinastia. Não existe isso nas Escrituras. Mas Deus, ele toma a iniciativa. Ele faz uma promessa. Por quê? A melhor resposta, não sei. É misericórdia. A gente só tem essa explicação. Misericórdia, graça, bondade, fidelidade do Senhor. Por que as pessoas, elas estão em estado de morte espiritual? Deus simplesmente chega, traz o evangelho e vivifica essas pessoas. É graça. É graça. Por que Deus rejeitou Saul e abençoou alguém com uma vida complicada como Davi, que não foi um herói, tão herói como nós apresentamos, e pior ainda, Salomão, que se envolveu com idolatria? É a graça de Deus. Capítulo 10 de Crônicas vai falar da rejeição de Deus a Saul. E essa rejeição, irmãos, ao mesmo tempo é uma advertência. Se ele foi rejeitado por causa do orgulho, da desobediência, da infidelidade dele, quem quebrar a aliança pode ser rejeitado também. É uma advertência. Mas nós vamos ver, agora no segundo e último ponto, que quando Deus ele entra em aliança com o povo, ele se compromete em disciplinar esse povo também. Ele se compromete como pastor a trazer sua ovelha perdida de volta ao caminho. E eu gostaria de voltar ao capítulo 17 com os irmãos novamente. No capítulo 17, Deus toma a iniciativa e ele deixa claro que a forma como ele se relaciona conosco, irmãos, é através de aliança. Esse é o segundo tema que aparece em Crônicas. Deus, quando ele se relaciona com alguém, ele se relaciona através de uma aliança, através de promessas. Envolve a obediência? Sempre. Antigo e Novo Testamento, a obediência sempre vai ser algo sério da parte de Deus. Mas a grande questão, irmãos, é que o povo de Deus, ele só permanece na história por causa da fidelidade do Senhor.
Quando nós olhamos para a nossa vida, nós já percebemos como nós temos uma tendência de quebrar alianças. Nós já nascemos com essa tendência. Exemplos mais simples. Nós já casamos pensando na divisão de bens. E aí, vai ser parcial, vai ser total? E aí, o que você acha? E se não der certo? Aí se der certo. Já pensamos no casamento assim. Os jovens, eles querem viver a experiência da relação sexual, mas não querem ter uma aliança de amor com o parceiro ou a parceira. Não existe um compromisso. Olha, a gente vai ficar junto, mas até que a morte separe. Até a eternidade em Cristo Jesus. Não existe essa preocupação. Ninguém quer compromisso. Ninguém quer se envolver com o outro, né? Então fica um contrato. Eu faço a minha parte, você faz a sua. O dia que terminar, a gente encerra o contrato. As amizades hoje, irmãos, e infelizmente até em alguns círculos cristãos, se baseia mais em uma relação de consumo do que de serviço. Então você tem aquela pessoa, aquele irmão em Cristo, aquele vizinho, aquela pessoa que você chama de seu amigo. Você acha que é o seu amigo. E muitas vezes é triste quando a gente entende que pessoas que não têm o temor da palavra de Deus podem ter a capacidade de ser mais amigos nossos do que nossos irmãos em Cristo. Nós não enxergamos que essa relação ainda é uma relação de consumo. Por quê? O dia que você proclamar a sua fé no Senhor Jesus Cristo, o dia que você disser ao seu amigo, olha, a esperança da minha salvação está em Cristo somente. A força, a minha rocha, a torre forte é o Senhor, a amizade ela acaba. Por quê? Enquanto houve aquele momento de consumo, onde se concorda com as ideias, onde se tem o mesmo gosto, a amizade permaneceu. Mas depois, simplesmente, ela acaba. Nós aprendemos que a amizade, do ponto de vista bíblico, ela é uma aliança. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós nos conectamos a Cristo, mas deixamos claro ao mundo que nós estamos conectados uns aos outros. Então, aquilo que diz respeito a você, eu devo orar, eu devo me preocupar, eu devo sofrer por isso, eu devo me alegrar. Esse é o significado da ceia do Senhor. Não existe o meu mundo, o meu reino. Nós não estamos em reinos divididos. Quem assistiu aquela série dos reinos, como que chama? Game of Thrones, né? A igreja, não existe o reino do sul, do norte, o do oeste, o do leste. Não existe esse reino dividido. Nós somos um reino único. Então nós somos transgressores da aliança. Mas muitas vezes, irmãos, nós não estamos convencidos disso. Nós temos às vezes aquele senso de bondade, de justiça, e dizer, como Pedro, não, eu vou morrer pelo Senhor até a morte. Eu amo o Senhor. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Gostaria de convidar os irmãos a lerem ou abrirem as suas Bíblias em Oséias capítulo 6, versículo 4. Oséias 6, 4. O povo faz promessas de amor a Deus. E Oséias, o profeta, dá uma resposta. Vocês dizem que amam a Deus? Ok. Oséias 6,4. Que posso fazer com você? Deus dizendo, né? Ao povo. Que posso fazer com você, Efraim? Apontando para o povo do norte. Que posso fazer com você, Judá? Apontando para o povo do sul. O seu amor é como a neblina da manhã. Como o primeiro orvalho que logo se evapora. O que Deus está dizendo a esse povo? Olha como o amor de vocês é passageiro. Se a minha aliança com vocês dependesse do amor que vocês têm por mim, estaria tudo perdido. O amor é comparado à neblina da manhã. Irmãos, agora é 10h20. O orvalho da manhã já se foi. Agora o calor é enorme lá fora. Eu falo porque eu sou calorento. A neblina, alguém viu neblina quando chegou aqui na igreja? Nenhuma, passou. É passageiro.
Mas vamos fazer o inverso. E quando os termos da aliança se baseiam no amor que Deus tem por nós, como que funciona? Será que o amor de Deus é como a neblina? Será que o amor de Deus é como orvalho? Segundo Romanos capítulo 8, não. Romanos capítulo 8 diz: em meio ao sofrimento, em meio a pessoas que gemem diante do jugo e do peso do pecado, qual a promessa que eles têm em Cristo Jesus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqueles que Deus declarou justos, justificou, morrendo e ressuscitando por eles, intercedendo por eles, quem os acusará? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Morte, espada, doença. Esses são os termos da aliança de Deus para conosco. Irmãos, eu faço um apelo a vocês, porque é algo que eu sempre me cobro nesse sentido. Quando nós, novamente, desculpa ser repetitivo, quando nós participamos da ceia do Senhor, o que trazemos à memória não é como eu fui um ótimo marido essa semana, como eu fui uma esposa, não queimei o arroz, fiz uma receita maravilhosa, meu marido está satisfeito. Quando nós erguemos o cálice e dizemos: nossa, essa semana eu fui um ótimo pai, uma ótima mãe, eduquei meus filhos, fiz a devocional com eles, cumpri o meu papel. Quando trazemos isso à mesa do Senhor, nós estamos trazendo a aliança das obras. Nós estamos dizendo: olha o quanto nós fomos bons, olha o quanto nós somos dignos da mesa, olha o quanto nós podemos participar, porque nós cumprimos o trato. Mas a Bíblia, ela mostra uma história totalmente oposta. Apesar de nós, apesar de não sermos dignos, o Senhor é aquele que é digno. Ele morreu, Ele ressuscitou, a justiça dele é perfeita. Então, nós participamos da mesa lembrando da nova aliança em Cristo. E o que é lembrar da nova aliança em Cristo? E porque todas as vezes que nós participamos da mesa, nós encorajamos os irmãos a se arrependerem, a abandonar o pecado e se apegar com fé em Cristo Jesus. Porque a nova aliança em Cristo nós estamos erguendo o cálice, erguendo o pão, estamos em pé hoje por causa da aliança de Deus. Nós estamos respirando por causa da aliança de Deus. Para o povo judeu, nós voltamos à terra, não porque fomos bons, nós nos arrependemos, nós nos quebrantamos, nós nos voltamos com fé a Deus, mas porque Deus teve misericórdia, por causa da aliança. Deus poderia ter rejeitado como fez com Saul, poderia ter vomitado da terra, mas Deus nos trouxe novamente à terra. Romanos capítulo 1, versículos 1 a 4, Paulo vai se identificar e dizer: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos profetas nas sagradas escrituras, acerca de seu filho que como homem era descendente de Davi. Em Juízes, o povo esperava um líder perfeito, como Sansão, um herói. Eles se decepcionaram. Eles fabricaram homens como fossem ídolos. E os ídolos, eles nos decepcionam, irmãos. Por isso que a gente se decepciona com pastores, com igrejas, com pessoas. Porque o nosso coração fabrica esses ídolos. Não parte da revelação bíblica. Em Samuel, o povo então pede um rei. Nós queremos um rei. As outras nações têm um rei. Nós queremos um rei. Mas o primeiro rei que é levantado é um rei segundo o coração deles. É um pastor segundo o coração deles, para atender à vontade deles, para atender os desejos deles, para recepcioná-los de uma forma que eles se sintam muito bem confortáveis. Porém, esse rei falha. Esse rei, ele não cumpre a promessa. Então Deus une Davi e Salomão e faz uma promessa de um reino eterno, de um rei verdadeiro e perfeito. Mas, irmãos, a grande mensagem que eu gostaria de encerrar nessa noite é que nem tudo é sobre Salomão, nem tudo é sobre Davi, não é sobre eles.
é sobre Deus, é sobre Cristo. A Bíblia, ela é para você, mas não é sobre você. Jesus, ele não fez nada apontando tudo para você, trazendo tudo para você ou para mim. Tudo aponta para Cristo. Tudo é para Cristo. Tudo é sobre Cristo. Louvado seja Deus pelos professores de escola dominical, que nos ensinaram a história de Davi, derrubando o gigante. Mas a história que pode nos trazer esperança hoje, se alguém chegou desesperado, desanimado, vivendo um drama terrível, não é se espelhar em Davi, você pegar, girar a pedrinha e ser vitorioso. Não é a sua vitória. A grande mensagem, a grande narrativa de Deus em Crônicas para nós há um Deus que ele é fiel à sua aliança. Nessa aliança, ele apenas nos chama ao arrependimento e à fé. Arrependimento, você abandona a sua justiça própria. Você deixa de lado o senso de que você é bom, que você é boa, e você se apega à única justiça que pode dar esperança a você. Você só pode se apegar a uma justiça que pode libertar você da culpa, que pode ajudar você a recomeçar do zero. Mesmo com a situação mais difícil, o buraco mais profundo que você chegou. Olha esse povo do livro de Crônicas. Deus, pela aliança, ele pode trazer esperança a você. Mas não por causa de você, mas por causa da misericórdia e da justiça dele. Isso é evangelho, irmãos. O evangelho, ele faz de nós mendigos. E nós precisamos apenas reconhecer, estender a mão e receber a Cristo Jesus, nossa justiça, santificação, redenção para todos sempre. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor conhece, Pai, o nosso coração. O Senhor conhece, Pai, o quanto nós somos transgressores por natureza, ó Deus. O Senhor sabe o quanto nós, por vezes, caímos e lutamos contra o pecado. O quanto muitas vezes nós precisamos encontrar ânimo, força para perseverarmos, Senhor, para obedecermos a tua palavra e viver uma vida que agrada ao Senhor. Pai, se nessa manhã existe a necessidade de reconstrução daquilo que foi quebrado, se há uma necessidade de restauração como todos nós precisamos, Senhor, e carecemos, que o Senhor possa intervir com misericórdia. Que teu Santo Espírito, Senhor, possa falar e ministrar os corações, possa continuar fazendo a obra nos corações, mostrando como a tua palavra pode penetrar, Senhor, ao mais profundo do nosso ser. Que essas palavras, Senhor, que o Senhor nos livre, que essa palavra seja apenas uma boa pregação, Senhor. Que o Senhor nos livre disso. Que essa palavra, Deus, que aquilo que foi revelado nas Escrituras sobre o seu Filho Jesus, possa trazer esperança para nós, Senhor. Que nós não possamos desistir, Senhor. Que o Senhor possa fazer como o salmista Davi, contemplar o nosso poço, o lugar mais profundo onde nós possamos ter caído. O Senhor possa nos tirar, possa firmar os nossos pés na rocha e nos dar um novo cântico de salvação por misericórdia. Se há alguém, Senhor, que ainda não conheceu o Evangelho nessa manhã, pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor possa trazer esse coração a Cristo Jesus desesperado, que esse coração possa se lançar a Cristo como única certeza de salvação. Senhor, e se nós, como igreja, estamos em falha, Senhor, em muitas áreas, em muitas esferas, nós como liderança, Senhor, se há um pecado, se há alguma queda na nossa parte, que o Senhor possa nos restaurar por misericórdia, que o Senhor possa abrir nossos olhos, que o Senhor possa nos livrar, Senhor, de toda soberba, que o Senhor possa nos livrar também, Senhor, do pecado que nos rodeia, que nós possamos olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Nós oramos pela nossa igreja, oramos por todas as comunidades cristãs, para que realmente vivam uma renovação e uma reforma espiritual
por meio do Evangelho. Que o Senhor opere, ó Deus, que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. É a nossa oração nesta manhã, em nome do teu Filho amado, Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém.